Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza. Espero que vocês gostem do conteúdo, preste muito bem atenção no que a gente vai estar falando hoje. Afinal, aprender mais um pouquinho com relação dos conteúdos de ciências é sempre necessário e faz bem para a gente, não é? Então vamos lá, pegando o livro, acompanhando a partir das páginas descritas o vídeo e anotando também as dúvidas, curiosidades, tá certo? Vamos lá para mais uma aula de ciências. E aí, turma do 7º ano, chegando para mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza. Hoje a gente vai ver o último grupo dos animais, né, vertebrados, a gente vai ver as características. Lembrando que a gente também vai ver outros seres vivos que no aspecto não vão ser mais animais, vão ser as plantas. Então, assim que a gente finalizar a parte de animais, a gente vai entrar no grupo das plantas. E esse é o último grupo. Então, hoje a gente vai falar dos mamíferos, né? Como vocês podem observar na imagem, é um grupo bem diverso, com características bem diferentes também no aspecto físico. A gente tem o ornitorrinco, o morcego. A gente tem o coelho aí presente na imagem também, né? O porco, o cavalo. Então, vários animais que são aí caracterizados como mamíferos. Então, o grupo dos mamíferos é o grupo de vertebrados que apresenta maior complexidade no aspecto evolutivo. É um grupo bastante imenso e diverso e que apresenta seres vivos com diversos tipos de habitats, seja quentes, frios, ambiente aquático, terrestre e até mesmo de ar. E aí a gente vai ver, né, algumas questões relacionadas às características dos mamíferos. Existe aí, gente, cerca de mais de 4.500 espécies e que eles se caracterizam por diferentes formas, tamanhos e também habitats. Então, o nome mamífero, ele vem do latim, né, que é aí mama, significa, né, mama, e feros, portador. Então, portador de mamas. Então, refere-se aí às glândulas mamárias que esses seres vivos desenvolvem, mas no caso das fêmeas, né? As fêmeas desenvolvem mamas que vão ser as glândulas mamárias responsáveis por produção do leite, que é utilizado para amamentar e alimentar os filhotes, né? Esse leite ele vai ter os nutrientes necessários para o desenvolvimento do filhote. E além da amamentação, que é uma das principais características dos mamíferos, outro aspecto comum nesses animais é a presença de pelos pelo corpo e pelo menos uma das fases de sua vida. E aí vocês vão até ficar pensando qual momento a baleia, né, apresenta pelos. A gente vai ver isso já, durante a nossa aula. Então, segundo alguns estudos, né, recentes, na história evolutiva dos mamíferos, eles teriam surgido aí cerca de 65 milhões de anos, no período em que grande parte da biodiversidade do planeta, estava ainda incluindo os dinossauros, entrou em extinção. Então, os estudos evidenciam que nesse período os primeiros mamíferos eram animais pequenos, geralmente pesando cerca de 50 gramas, apresentavam pelos que revestiam o corpo, e eles habitavam regiões de vegetação densa e locais onde pudesse se esconder, como tocas, pois nesse período havia grandes dinossauros predadores, ou seja, eles seriam as presas para esses predadores. E a gente tem a representação de um
Morganocodontes, isso mesmo, que viveu há cerca de 200 milhões de anos. Esses mamíferos eles têm aparência similar aí aos ratos selvagens atuais. Hoje eles são considerados dos primeiros mamíferos que habitaram o planeta, medindo cerca de 9 a 15 centímetros de comprimento. E fósseis desses animais foram encontrados tanto na China como na Inglaterra. Então, com a extinção dos grandes predadores e com as mudanças ambientais que ocorreram no período, acredita-se que o processo de diferenciação dos mamíferos tinha sido amplamente favorecido. Apesar de terem surgido no ambiente terrestre, os mamíferos, alguns ficaram sendo adaptados a outros ambientes. Por exemplo, a vida aquática. Teve mamíferos que se adaptou à vida aquática, mas também não conseguiram mais viver em outro ambiente, ou seja, não conseguiram ficar mais no ambiente terrestre e no espaço com ar, né? De ar, como por exemplo que eu falo das correntes de ar, tá certo? Então, a gente tem os mamíferos aquáticos, que podemos citar, no caso, o golfinho, o peixe-boi, a baleia, e os morcegos, que também são espécies de mamíferos e que apresentam adaptações que permitem que eles façam voo. Então, cada um desses seres vivos, eles têm adaptações para os ambientes diversos, né? Para os diversos habitats, seja ar, seja água ou terra. E alguns, eles se adaptaram de tal forma, no caso dos que estão no ambiente aquático, que eles não podem mais viver fora desse ambiente. Então, a baleia ela não pode ser vista fora do ambiente aquático, ela tem que estar no ambiente aquático, porque lá vai ter todos, vamos dizer assim, todos os recursos que são importantes para a sua sobrevivência, que não vai estar no ambiente terrestre. E aí a gente tem a imagem, né, da baleia azul e do morcego, que são espécies de mamíferos que têm adaptações para esses habitats, tá certo? Quanto ao revestimento do corpo, né, a pele, né, dos mamíferos, ela é bastante variável, a gente vai ver por quê. Então, em geral, a estrutura da pele que reveste o corpo dos mamíferos é semelhante à dos animais vertebrados e pode apresentar variações de acordo com as espécies. A camada mais externa da pele, por exemplo, pode ser mais fina e flexível em alguns mamíferos, como nos seres humanos, ou pode apresentar muitas camadas de células, como no caso dos rinocerontes, hipopótamos e elefantes. E essa espessura faz com que eles tenham a pele mais grossa. Então, a nossa pele, se a gente for analisar, né? Se a gente for tocar na nossa pele, a gente vai ver que ela é fina, ela é macia, ela é flexível, porque a gente tem poucas camadas de células formando a nossa pele. É diferente do caso dos rinocerontes, dos hipopótamos e elefantes. A camada mais interna da pele, ela apresenta componentes únicos nos mamíferos, como pelos, que a gente vai ver aqui, ó, pelos, glândulas sebáceas e as glândulas sudoríparas ou sudoríferas. Entre a pele e a musculatura encontra-se a hipoderme, uma camada composta de gordura. Então, aí vocês podem ver a hipoderme, a derme e a epiderme, como também o pelo e as glândulas responsáveis pela produção do sebo, que é um óleo, a gente vai estar vendo isso também, a glândula sudorípara, que é responsável pela produção do suor. E, além dessas glândulas aqui, que a gente vai estar vendo na pele, né, os mamíferos, eles apresentam também estruturas anexas, queratinizados, como os pelos, glândulas, cascos e unhas. Então, as glândulas, elas são estruturas anexas. O pelo também é uma estrutura anexa que está presente na pele, tá certo? Não é componente da pele, é uma estrutura que vai estar juntamente com a pele. E a gente vai ver primeiro os pelos, né? Que é uma estrutura anexa
que está juntamente unida à pele. Os pelos, gente, eles têm uma ação muito importante, né, na vida dos mamíferos, que aí permitem a camuflagem, dependendo do ambiente que eles estão, como forma de evitar ser uma presa. Também temos a questão dos pelos como ação de manutenção da temperatura corporal, comunicação entre os indivíduos e também percepção dos estímulos do ambiente, né? Se está quente, se está frio. Então, os pelos eles têm essa ação muito importante. Então, os pelos, eles participam da temperatura do corpo dos mamíferos, funcionam como isolantes térmicos, pois pode formar uma camada onde o ar fica aprisionado, dificultando assim a passagem de calor do corpo para o ambiente. Além disso, a camada de pelos auxilia na camuflagem, na comunicação com outros indivíduos e na percepção de estímulos do ambiente. A gente tem aí a imagem do ouriço cacheiro, que possui pelos duros e grossos, que também contribui para a sua proteção. Como o ouriço cacheiro é um animal de movimentos lentos, sem esses pelos modificados, ele estaria mais exposto aos predadores. Então, os pelos dos ouriços cacheiros já é uma forma de proteção para ele. Em algumas espécies, a pelagem dos mamíferos é substituída por um novo revestimento de pelos periodicamente, ou por crescimento contínuo em outras. Em geral, a substituição ocorre 2 vezes por ano. E aí a gente também tem a imagem, né, da raposa do Ártico, que ela apresenta pelos de coloração clara que se confundem com a paisagem coberta por gelo, que é uma forma de camuflagem. No verão, o animal troca de pelagem, assumindo a coloração mais escura, que se destaca menos no ambiente livre da neve. E a quantidade e distribuição de pelos no corpo dos mamíferos é bastante variável. Algumas espécies de baleias, por exemplo, e também golfinhos, eles apresentam pelos. Vocês poderiam dizer, não, professora, não existe. Existe sim, mas só na fase embrionária. Então, depois eles acabam perdendo esses pelos, no caso das baleias e dos golfinhos. Agora a gente vai ver outras estruturas, né, as outras estruturas que são anexas à pele dos mamíferos. Então, nos mamíferos existem diversos tipos de glândulas que se desenvolvem a partir da pele. Entre elas podemos destacar as sebáceas, que vai estar aí ligada à produção de uma secreção oleosa que vai lubrificar e permeabilizar a pele e os pelos. A gente tem as glândulas odoríferas, que são encontradas em áreas específicas do corpo. E esse odor produzido por essas glândulas serve para a defesa, serve também para marcar território e também para atrair parceiros no período reprodutivo. A gente também tem as glândulas sudoríparas ou sudoríferas, que podem estar distribuídas por todo o corpo, como nos seres humanos, ou limitadas a pequenas áreas, como nas solas das patas, entre os dedos de alguns roedores. Em geral, o suor secretado por essas glândulas ajuda no controle de temperatura, que é o processo de evaporação da água contida no suor, absorve o calor do corpo e assim contribui para a redução da temperatura corporal. Além disso, o suor é um meio de excreção de resíduos produzidos durante o metabolismo. Então, gente, o suor produzido pelo nosso corpo, geralmente nas atividades físicas de correr, de caminhar, de musculatura, como vocês estão vendo aí na imagem, é uma forma, nosso corpo, dependendo da atividade física, ele vai aquecer. Então, a produção do suor é para fazer com que a temperatura ela não fique elevada, né? Esteja um resfriamento do nosso corpo. Então, o suor tem essa importância. E quem é responsável pela produção do suor vai ser as glândulas sudoríferas, né? Que estão presentes tanto nos animais diversos, como também na gente, né? Que somos animais que nos encaixamos aí como mamíferos. E assim, o suor também ele é importante porque elimina substâncias tóxicas que podem estar aí ligadas à manutenção das células e do nosso corpo. Assim como também a gente tem a questão
de que alguns mamíferos, nos quais o suor não tem relação com o controle de temperatura do corpo, né? Existe também alguns mamíferos que não têm essa questão do controle da temperatura a partir do suor, que são os cães. Para resfriar o corpo, eles mantêm a boca aberta e a respiração ofegante. As glândulas mamárias, elas podem se localizar na região peitoral, no abdômen ou na região da virilha. O produto secretado por elas é o leite utilizado para alimentar os filhotes. Na maioria das espécies, as glândulas mamárias se abrem para o exterior, em estruturas denominadas mamilos, os quais sempre surgem aos pares, variando entre 1 a 13 pares, dependendo da espécie. E aí, com relação a essa questão do mamar, é muito importante, porque ela mantém o que a gente chama de cuidado parental, né, de algumas mães com seus filhotes. Então, elas ficam com esse cuidado de amamentar, de cuidar. E outros anexos que a gente pode ver presentes nos mamíferos são a questão de garras, unhas, cascos e questões de chifres e cornos também. E são estruturas que desenvolvem nas camadas da pele. Elas podem auxiliar na locomoção, na defesa e também na comunicação com outros indivíduos. E aí existe uma diferença, tá certo, gente, entre chifre e corno. O chifre é uma estrutura saliente que ocorre na cabeça, coberta de pele e pelos finos e que é trocada ao longo do ciclo de vida dos animais, como no caso dos cervos, veados e alces. Aí a gente tem a imagem de um cervo. Então, esse cervo, ele apresenta chifre. Tá vendo como é a estrutura do chifre? É bem diferente do que a gente realmente chama como chifre, que são os cornos, né? O corno é uma estrutura formada por um osso interno saliente recoberto por uma camada de proteínas produzidas por células da epiderme. O corno localiza-se na cabeça, apresenta crescimento contínuo e permanece por todo o ciclo da vida dos animais, como no caso dos bovinos, caprinos e ovinos. Então, o boi, o caprino e ovino, eles não têm chifres, eles têm corno, tá certo? E em certas espécies, os chifres e os cornos são usados em combates entre os machos que vão disputar por território e também pela atenção da fêmea. Com relação à temperatura corporal dos mamíferos, os mamíferos, assim como as aves, são animais endotérmicos. Essa característica permitem a esses mamíferos que eles habitem diversos habitats na Terra. A endotermia envolve o mecanismo de ganho e de perda de energia térmica, de modo que a temperatura do corpo seja mantida praticamente constante. Os mamíferos obtêm dos alimentos a energia necessária para o seu metabolismo e, consequentemente, a energia térmica necessária para aquecer o corpo. Tá certo? Então, a formação do suor, por um lado, é um exemplo de mecanismo que vai garantir a perda de energia térmica para o ambiente. Quanto à parte de nutrição, os animais ruminantes, respiração e também reprodução e classificação dos mamíferos, a gente vai estar vendo na próxima aula. Então, eu espero que vocês tenham chegado até aqui, né? Então, muito obrigada por ter assistido a aula até o fim, a aula de hoje. Faça a atividade proposta, anotem as dúvidas e um abraço carregado de muita saudade para cada um de vocês.